edição executiva de hoje estamos a analisar o negócio da REN. Rui Leão Martinho, Portugal assiste agora a uma nova realidade em que empresas e investidores são agora parceiros? Sim, empresas, investidores e, idealmente, também trabalhadores. Vamos lá ver. Eu penso que estamos numa fase que não será nova, mas que em Portugal é evidentemente nova, porque tivemos aqui um interregno entre aquilo que se viveu no final dos anos 80 e nos anos 90 e aquilo que se viveu neste século em Portugal. Nós interrompemos, em determinada altura, o ciclo do final das privatizações, levámos imensas reprimendas e imensas multas com as questões das golden share, com as questões das empresas que não estavam totalmente privatizadas. E já se tinha definido, não é só a questão do memorando, já se tinha definido que era necessário continuar a privatização de determinado número de companhias e começar o processo de outras que estão na lista de privatizações desde os anos 80 e tal, que é o caso da TAP, por exemplo. Portanto, estas primeiras operações são exatamente muito bem sucedidas. Como eu disse há pouco, nós, quando falamos de interesses estratégicos, temos sempre que definir o que é que, evidentemente, queremos com esses interesses. Porque Portugal, que tem manifestos por tudo, pelas obras públicas, contra as obras públicas, pelas energias renováveis, pelas energias nucleares, etc., também teve memorandos e manifestos sobre as questões dos interesses e dos setores estratégicos. E tudo isso teve como resultado que muitos dos que assinaram esses manifestos depois foram os primeiros a vender a investidores estrangeiros. O que não estará mole, exceto o ter feito o manifesto antes. Ora, hoje em dia, essa questão não se põe neste mundo global. E estas operações, que foram muito bem sucedidas, demonstraram uma coisa que para Portugal é bom. Portugal é um país que neste momento está em dificuldades, que vive um período de grandes restrições e de austeridade, com muita preocupação relativamente a aspectos como a exclusão social, como a coesão social, mas que, quando abre operações que são parciais, repare, estamos a falar de valores que não dão controle nas companhias, quando abre essas operações, aparecem candidatos de primeiro nível. Sucedeu na EDP, sucedeu na REN. Oxalá suceda agora nas outras empresas. E, portanto, o que é necessário agora é que as empresas que têm que ter não só um modelo de governação e não só uma questão muito bem explícita de questões de direitos de votos, de regulamentos internos, etc., que as empresas passem a ter também uma nova maneira de trabalhar e de ver conjugados os interesses dos investidores, dos seus dirigentes e gestores e dos seus trabalhadores. Repare que isto não é nada ideal que não possa ser conseguido, porque a Europa Central, e nomeadamente a Alemanha, tem uma grande paz social, porque nas companhias há efetivamente uma gestão partilhada e há uma ideia de que efetivamente todos colaboram para o mesmo fim, que é que a empresa cumpra o mais possível os objetivos para que foi criada e obtenha resultados que depois permitam criar riqueza, distribuir riqueza e voltar, com essa acumulação, a reinvestir. Ora, temos que entrar nesse ciclo em Portugal. E com investidores deste teor e com empresas como nós temos boas, como é o caso da EDP, como é o caso da REN e outras, é possível começar esse novo caminho. É essa a nossa expectativa. Paulo Pinto, este negócio da REN e também o da EDP são um bom sinal para o exterior. Pergunto-lhe se mostram estes dois negócios que, apesar da má situação económica em Portugal e da classificação de lixo pela Standard & Poor's, mostram que, apesar disso, há investidores estrangeiros interessados em Portugal. Não, isso não mostra, porque estamos a falar de negócios que são monopólios e, portanto, é sempre fácil investir em negócios onde não existe concorrência. Seria muito mais interessante se tivesse privatizado o metro de Lisboa do Porto, ou a Carris, ou a Softlusa, e isso demonstraria que haveria interesse em Portugal. Não foi o caso e, portanto, tenho dúvidas que isso possa demonstrar. O que não quer dizer que não tenha sido um bom negócio. Aliás, eu complementava aquilo que o Rui Martinho acabou de dizer, que é em Portugal nós temos que definir o que é que nós queremos, se queremos continuar a discutir política ou se queremos continuar ou se queremos começar a discutir as questões essenciais. E se for para discutir política, evidentemente não há negócios bons, não é? Porque estamos sempre a discutir, como vimos no Parlamento, o Partido Comunista a dizer que é um escândalo que sejam empresas chinesas a tomar conta de Portugal, o Bloco de Esquerda a dizer que é um escândalo que a gente entregue isto. Enfim, nunca, se fosse da direita, continuariam também a queixar-se. O importante aqui, creio, é efetivamente nós termos os pés bem assentos no chão e pensarmos que o país tem
as dificuldades que tem, que nós herdamos ao longo destes últimos 30 anos uma série de vícios que vamos ter que corrigir, porque não vai ser possível continuar a mantê-los, e nesse sentido temos que olhar para as coisas com racionalidade. Portanto, estes negócios são bons, a privatização de empresas são boas. As questões da regulação, eu tenho algumas dúvidas, porque não foi certamente por falta de regulação para que nós chegámos a esta circunstância. E eu diria que até que, se fosse por regulação, o país deveria estar às mil maravilhas, e não está. E, portanto, a questão da regulação aqui é pouco, julgo eu, do meu ponto de vista, pelo menos, que tem pouca importância. Muito mais importante é, efetivamente, que exista uma conjugação de todas as forças em Portugal, quer sejam as empresas, quer seja o Estado, quer sejam os trabalhadores, para ter uma noção daquilo que é, efetivamente, a realidade portuguesa. E eu acho que muita gente ainda continua afastado daquilo que é a realidade portuguesa. As implicações que nós podemos estar aqui a discutir de todos estes assuntos são por definição, imprevisíveis. E eu acho que a razão mais evidente pela qual não vale a pena estar a fazer conjecturas sobre o futuro é que nós continuamos há 3 anos a discutir a existência do nosso sistema económico e financeiro na base de um problema que representa 2,5% do PIB europeu e menos de 1% do PIB mundial. Ou seja, o mundo está a discutir a sua existência por um problema que representa, na realidade, enfim, supostamente 1%, mas obviamente não representa só 1%. Representa uma conjugação de implicações que pode arruinar o sistema tal e qual nós o conhecemos. Portanto, não interessa estarmos aqui a discutir questões a muito longo prazo, primeiro porque não temos capacidade para isso e depois, mais importante, porque não temos dinheiro para isso. E essa é a grande vantagem dos chineses. É que os chineses têm uma dimensão, um horizonte temporal que não tem nada a ver com o Ocidente. E agora, para agravar a situação, têm o dinheiro que o Ocidente também não tem. E, portanto, junta-se a fome com a vontade de comer e eles podem, sim, estar a fazer negócios, como estão a fazer em toda a parte do mundo, não é só aqui em Portugal, com um horizonte temporal que vai muito para além daquilo que nós temos capacidade para observar. E aquilo que eles compram está sempre baseado em questões que têm a ver com o futuro da humanidade. As matérias-primas, os recursos naturais, neste caso a eletricidade tem a ver com questões energéticas e com o suporte da economia. É só nesses setores que eles estão. Como disse há pouco, eles não estão a investir nem na Carris, nem na Softlusa, nem no metro de Lisboa. E isso é que eu acho que é importante referir. Qual é o segredo do sucesso dos negócios da China e deste momento de prosperidade que o país vive? O segredo do sucesso da China não é nenhum milagre também. Eles não inventaram a pólvora. Aliás, por acaso até inventaram a pólvora. mas não nesta situação. A China fez aquilo que todo o sistema, todo o modelo económico fez. Começou passa a redundância, começou por ocupar espaço com uma mão de obra que era muito barata, depois passou a financiar essa mesma mão de obra e a financiar as exportações e, portanto, ocupou um espaço em função da sua própria dimensão. Ou seja, Portugal tentou fazer a mesma coisa quando aderimos ao euro e não fomos capazes de fazer este tipo de negócio. A China é capaz de o fazer porque tem mais de 1.000 milhões de pessoas e neste momento é a segunda maior economia mundial. Joaquim, o investimento estrangeiro e o acesso ao crédito foi isto que a China fez agora em Portugal? Fez aquilo que Portugal precisava com estes negócios? Não, claramente o facto de, nos últimos 10 anos, termos assistido a uma transferência de reservas para a China, que passou de 200 mil milhões para cerca de 3 bilhões de reservas, permite às empresas chinesas terem um acesso ao financiamento até agora muito relevante e, portanto, o grande problema da economia portuguesa é claramente neste momento o acesso ao crédito, quer por parte das empresas privadas, quer por parte do Estado, e daí discutirmos se em 2013 conseguimos voltar aos mercados ou não. E, portanto, a pedra de toque das duas propostas para a EDP e para a REN foi claramente o financiamento
No caso da EDP, devido à elevada dívida que a empresa acumulou. No caso da REN, devido ao plano de expansão e de investimento que a empresa tem. Agora, este boom de financiamento chinês está assente em dois pressupostos que me parecem conter alguns riscos no curto e no médio prazo. Primeiro, o sistema financeiro chinês tem também já um nível de crédito mal parado muito elevado e, sobretudo, um boom imobiliário e de projetos públicos que não têm retorno. E, portanto, existe neste momento uma ameaça de uma bolha imobiliária e de crédito na China que poderá ser um problema. E depois, esta transferência de reservas do mundo ocidental para a China, estamos a falar de poupanças. Repare, quando a China entra na globalização, por si só representou, estamos a falar de um país que tem o dobro da população daquilo que era tradicionalmente o sistema capitalista, ou seja, América do Norte, a Europa e o Japão. E, portanto, a entrada de um player com o dobro da população daquilo que eram os players até 89 no sistema capitalista, evidentemente, este país tinha que alcançar uma posição de grande relevância e é, neste momento, como disse o Paulo, a segunda maior economia a nível mundial. Portanto, só pela sua dimensão, evidentemente, este player tinha que, digamos, alterar alguns desequilíbrios existentes e assumir um papel muito relevante. Agora, as reservas que estamos a falar, estes 3 trilhões, deve-se ao elevado nível de poupança que os trabalhadores chineses têm, e isso coloca duas questões para o futuro. Se este modelo, de facto, é possível continuar e se este modelo é sustentável. O primeiro é que a tendência vai ser para um aumento do consumo e uma redução dos níveis de poupança por parte do mercado interno chinês, o que de facto também cria um conjunto de oportunidades para quem, apesar de tudo, ainda detém a tecnologia e as marcas valiosas, a Europa, mas sobretudo os Estados Unidos, e depois o facto da China não ter um sistema de segurança social e um Serviço Nacional de Saúde, como estamos habituados na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, quando esta enorme massa de trabalhadores chegar à fase da velhice, e isso é curioso porque a China vai ser um país velho antes de ser um país rico, provavelmente vamos assistir a uma inversão destes fluxos financeiros. E, portanto, de facto, neste momento, a grande vantagem da China é a capacidade de financiamento da sua economia, mas também essa grande vantagem é o principal risco que a China tem. Agora, para estas duas operações, isso foi a condição essencial e foi o que lhes deu claramente a vitória, mais até do que o preço, foi o acesso ao financiamento. Gonçalo, peço-lhe uma resposta breve. O mercado asiático é agora uma hipótese mais consistente graças a esta presença chinesa em Portugal? Claro que sim, quer dizer, é um parceiro ideal para estar no Extremo Oriente, portanto, com certeza que o interesse de algumas empresas chinesas em Portugal permite às suas parceiras portuguesas fazer uma internacionalização. Eu diria em particular nos países de expressão portuguesa, que a China verá como locais onde Portugal lhe pode dar algum tipo de valor acrescentado, mas seguramente que também criará oportunidades no extremo asiático, portanto, para Portugal é certamente uma boa notícia. Creio que Portugal é um parceiro interessante para a China, não só pela questão de países de língua portuguesa, mas também pela sua dimensão específica, quer dizer, ao contrário de um Reino Unido ou de uns Estados Unidos, obviamente, não há aqui qualquer receio da China que Portugal possa tomar algum tipo de primazia ou ser uma ameaça ao seu poder. Isso é um bocadinho também o revisitar da história. A relação de Portugal com a China foi extremamente virtuosa desde o século XVI, no mesmo regime de forças, e foi ótimo para Portugal. Portugal, ao contrário do que aconteceu noutros países em que visitou, sei lá, Sri Lanka, Brasil, África, etc., nunca conquistou nada na China. Macau foi oferecido por boa vontade e boa
bom entendimento, boa coordenação de esforços entre a China, que era já uma potência mundial, e Portugal. Portanto, isso foi muito bom para nós naquele período histórico e com certeza que poderá ser agora. É um regresso ao passado. Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. A Comissão Executiva está de regresso amanhã. Bom dia.